Fala galera, bem-vindos a mais um podcast do Caterva. Esse é o programa de número 13 e se você curte pesca esportiva, fica ligado aí que a gente vai ter muita coisa para conversar. No programa de hoje a gente conversou com o Marcos Glueck, o Marcão. E para quem não conhece, o Marcão ele operou durante muitos anos no flutuante manteiga lá no Telespires. É um cara que já está aí no mercado da pesca há mais de sei lá quantos anos. Eu tive o prazer de conhecer o Marcão numa reunião aqui nossa do Caterva daqui de Belo Horizonte. Ele foi em algumas reuniões, participou e a gente acabou ficando mais próximo agora. Para quem não sabe, a ANEP é a Associação Nacional de Ecologia e Pesca Esportiva, e aí tem aí um projeto ousado pela frente aí para tentar juntar todas essas forças aí na pesca esportiva, unir isso e concentrar todo mundo para a gente conseguir atingir o objetivo. Então esse é o primeiro programa, esse é o primeiro episódio dessa série que a gente está falando aí sobre a ANEP, e a gente pretende aí trazer uma série de outros assuntos. Alguns a gente vai se alongar um pouco mais em um programa ou outro, mas espero que vocês curtam, aproveitem aí essa mais de uma hora de bate-papo que a gente teve e participe. E quem tiver disponível, eu vou estar na feira, na Trade Show, no dia 30 e no dia 31, gravando uma série de outros programas, e aí a gente pode se conhecer por lá e de repente você participa de uma gravação comigo. É isso aí, vamos lá. A gente gravou isso agora há pouco, numa ligação que eu fiz com o Marcão. Espero que vocês curtam e compartilhem aí com a galera. Bom, pessoal, a gente está aqui conversando com o Marcão, Marcos Glueck. É isso mesmo, Marcão? Glueck ou Glueck? Como é que o pessoal te fala? Uns falam Glueck, outros falam Glueck. O que importa é que falem. Bom, a gente vai falar hoje de um negócio, de um projeto que está... o Marcão me fez um convite e eu aceitei de entrar aí na frente do projeto da ANEP junto com ele, junto com mais um monte de gente legal. E o Marcão hoje está como presidente da ANEP. Conta pra gente um pouco, Marcão, o que é a ANEP e como é que é o seu projeto como presidente à frente da associação. Bom, Zeca, primeiramente gostaria de cumprimentar todos os ouvintes, um prazer estar aqui contigo nesse podcast que hoje está sendo uma grande ferramenta para que a gente possa divulgar trabalhos com maior profundidade. Essa nossa chegada na ANEP, o Alexandre, ela é mais antiga, na primeira Trade Show em 2007, quando eu fui expor como Pousada Manteiga, que é a minha origem, eu vi aquele setor reunido ali e fiz uma pergunta para mim mesmo. Qual seria o motivo que todos poderiam trabalhar num só sentido, porque, como você sabe, essa questão de associação no mercado da pesca esportiva é uma coisa complicada. A gente teve vários exemplos aí negativos. A gente entendeu que o mercado não gosta muito de trabalhar nesse sentido ou não tem uma cultura para trabalhar nesse sentido. Então, essa pergunta eu fiquei com ela na cabeça os dias da feira, fui conversando com as pessoas até que veio a resposta, que foi que exatamente o que interessa a todos seria aumentar o público consumidor do nosso setor. E para que a gente aumentasse esse público consumidor, o que a gente teria que fazer, Então, eu voltei para a Alta Floresta e comecei a trabalhar num projeto que eu chamei ele de Projeto Integração.
aonde a gente listou algumas coisas que traria esse resultado de crescimento do público consumidor no mercado da pesca esportiva. Então, a gente viu que a gente precisava passar por primeiro, uma reformulação de conceitos da pesca, né? Tirar os conceitos negativos, né? Que todo mundo conhece bem, que é bebida, que é a mentira, né? Mesmo que seja como piada, mas é uma coisa na neurolinguística que é negativo, né? Exatamente. Aquela coisa de que pescar que nada, né? Então, assim, e essa fama bom, não vou nem falar aqui para os ouvintes, todo mundo me entende, vamos dizer assim. Então, esse conceito, ele precisava ser mudado. Então, como que a gente mudaria esse conceito? Então, primeiro, era você trabalhando aí a família para pescar, né? Mostrando a mulher em casa, né? Como uma dona de casa, mostrando a mulher no escritório como uma guerreira trabalhando, batalhando pela sobrevivência e mostrando aí ela dentro do rio pescando, né? Então, fazendo essa compilação, a gente chegaria numa companheira do pescador. Já as crianças, né, na nossa época aí, Zé, os nossos pais brigavam para que a gente saísse da rua, né, e fosse para casa dormir ou estudar ou alguma coisa assim. E hoje é o contrário, essa questão da segurança, essa questão da insegurança, né, faz com que as famílias mantenham seus filhos dentro de casa e o passatempo, né, a tecnologia veio tomando conta desse espaço através de videogames e celulares, né? Então a Exatamente. gente pensou que essas crianças precisariam de mais contato com a natureza, né? A outra forma de mudança desse conceito era através das classes profissionais que mais são adeptos à pesca esportiva, né? Então você tem nitidamente aí duas classes sociais, duas classes profissionais, que são os médicos e a parte aí da magistratura, né? Leia-se advogados, juízes, desembargadores, que são as duas profissões que mais agregam na pesca, né? Então, Essa informação, é interessante essa informação, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. É interessante. Realmente, a gente fez um estudo, né? Sim. Quanto eu era receptivo de clientes na Pousada Manteiga, então eu fazia essa pergunta, apuração, né? Eu fazia essa apuração e constatei isso. Então, por que não trabalhar a classe média como entidade de classe, receitando, né? A frase já existia, tá nervoso, vai pescar. Então, por que não institucionalizar isso? Então, através desses pensamentos, na feira de 2008, na Trade Show, a gente já fez uma grande reunião entre alguns players do setor, alguns empresários, né, como a própria Pesca Companhia, Pousada Manteiga, Mouro de Conto, a Baliru, a MTK, a Pesca Brasil, a Braspom, a Marina Esportes. Então, nós reunimos lá em São Paulo e criamos a pedra fundamental de uma associação que olhasse essa parte, essa mudança de conceitos e fazer da pesca mais business do que o lazer em si, né? Vai ser sempre o lazer, mas a gente precisa de organização para o setor crescer com harmonia. Né? E muito mais assim, precisa de profissionalização desse negócio, né? Essa profissionalização, eu acho que a gente daqui a pouco vai abordar conversar um pouco mais dela, mas esse é essencial para o setor crescer, né? Então, a gente reuniu isso aí, a gente não levou nesse ano de 2008 à frente, exatamente porque, se você recordar aí, teve um grande colapso no mercado americano, né, dos imóveis, que
foi uma crise meio complicada nos Estados Unidos, né? E ela chegou aqui mesmo que lá foi muito mais forte, essa 2008, 2009, ela chegou aqui. Exatamente. Então, a gente segurou isso aí. Então, já em 2009, a gente se reuniu em São Paulo, num hotel, e jogou a pedra fundamental. Então, a gente criou um estatuto, e desse estatuto a gente levou ao escritório de advocacia, que é na época era o Ronda Estevão, né? Do amigo e pescador Elcio Ronda, para passar o estatuto do jurídico, né? Avaliar, ver como é que estava ali essa questão. E foi quando o Elcio nos fez o convite, né? Em vez de vocês abrirem outra, nós temos aqui a ANEP, que Sim. A pedra fundamental dela foi lançada pelo Nelson Nakamura, em 2005 ou 2006, se não me falha a memória, aonde ela foi criada para fazer um torneio, enfim, ela foi criada e estava sendo trabalhada de uma forma mais, vamos dizer assim, mais básica, né? Então, aí a gente resolveu, né, agregar e encorpar a ANEP, dar um novo dimensionamento. Como a ANEP já existia, estatuto, já existia todas as coisas encaminhadas, o que a gente fez? A gente criou um conselho estratégico, né? Esse conselho estratégico era formado pelos empresários do setor, esses que eu mencionei aí, com mais alguns, para que a gente delineasse o sentido do trabalho da ANEP, né? Então, a partir daí, começou a ser feito um trabalho, que esse trabalho foi direcionado, né? Então, o Elcio, apesar de ter um escritório de advocacia muito grande em São Paulo, doava o seu tempo de uma forma muito, muito bacana para a pesca esportiva, né? E assim, a gente consegue doar até certo ponto, né, Zeca? Porque a gente tem as nossas obrigações, então isso aí tem um peso muito grande. Tem o dia a dia. Renovação. Pois não? Não, eu falei que tem o dia a dia, né? Que a gente não tem como fugir dele. É o nosso pão, né? Exato. Então, assim, houve a rotatividade, o Elcio saiu, entrou o Antônio Carlos, e também fez um grande trabalho à frente da ANEP. Nessas duas gestões deles, a ANEP avançou como representante do setor perante o governo federal. Eu mesmo fiz parte, a partir de 2014, do extinto CONAP, né, representando. Nós conseguimos uma cadeira para pesca esportiva nesse conselho, que é o Conselho Nacional de Pesca e Agricultura, onde a gente tinha uma cadeira da pesca esportiva. Só que era um total de 35 cadeiras de diversas modalidades de pesca, e a gente era uma voz, assim, sabe aquela voz fraquinha no meio da multidão? Uma voz bem baixinha. Exatamente. Então, ali a gente precisava ganhar espaço, né? Então, a gente buscou esse espaço através da união com a aquicultura, né? Porque a aquicultura, ela sempre parceira muito bem-vinda para a pesca esportiva. Então, desde isso aí, a gente começou a trabalhar institucionalmente. A ANEP tinha uma filosofia de realizar grandes eventos bianuais, né? Sim. Que foi a primeira semana de aquicultura e pesca esportiva em 2013, que foi na cidade de Niquelândia, no Lago de Serra da Mesa, aonde a gente teve um torneio, né? Que vamos dizer, seria o mote da ideia dessa semana e outras atividades, né? Depois foi em 2015, na cidade de Presidente Epitácio, onde o torneio foi uma das peças, e teve grandes eventos nessa semana da Agricultura e Pesca Esportiva em Presidente Epitácio. Nós tivemos show de Matheus e Cauã, do sertanejo, que reuniu muita gente. Nós tivemos o show de street cross com o Natan e o Jorge Negrete. A gente teve concurso de Miss Oeste Paulista.
Nós tivemos caminhões do Sebrae, do Senai, então levando várias atividades ali para a região, realmente um grande evento, né? Uhum. E éramos previsto fazer outro em 2017, que não houve, e 2019, que também não houve, né? E culminou que agora em 2019, agora em maio, nós tivemos a eleição e a gente acabou sendo eleito, né, para comandar a NEP aí nessa próxima gestão aí. E as ideias são muitas, sabe, Zeca? A gente, apesar de não ter um tempo disponível, né, porque parece que atualmente o nosso dia diminuiu o número de horas, né? Aumenta o trabalho e fica mais curto. Mas a gente está assim, com uma vontade muito grande de levar essa questão de associação bem a sério e de uma forma um pouco diferente, sabe? O pensamento é um pouco diferente. Legal. Eu queria que você, assim, hoje, né, a gente tem aí, eu entrei há pouco tempo no projeto, a convite seu, e ainda não conheci todo mundo que está e tal, mas a gente tem, como é que está estruturada a NEP? O que a gente tem hoje? A gente tem, eu sei que a gente tem a parte de marketing, que eu estou fazendo parte, a gente tem uma parte de meio ambiente, como é que ela está estruturada hoje? Bom, então a gente pensou uma coisa diferente. A gente pensou em criar uma gestão compartilhada, né? Com pessoas que realmente fazem alguma coisa pelo nosso mercado da pesca esportiva. Então a gente pensou em fazer o seguinte: um conselho, né? Esse conselho que a gente pode chamar ele ou de estratégico ou de deliberativo, que são representantes de cada segmento do setor, não necessariamente que cada segmento tenha um representante, mas a ideia é ter o máximo de segmentos representados para que tragam suas demandas, né? Uhum. Essas demandas são muito importantes para que a gente crie um planejamento estratégico na ANEP. Então, a gente criou esse conselho estratégico e fez o convite a várias pessoas que representam esses segmentos, pessoas que são conhecidas no mercado e que têm um baixo índice de rejeição, exatamente, Zeca, porque a gente precisa, nessa hora, ter pessoas que queiram fazer alguma coisa e que estejam alinhados com o crescimento da pesca esportiva. Então, a gente criou esse conselho e criamos as diretorias. Sim. Então, a cada segmento desse setor do conselho traz a sua diretriz, isso aí é jogado num planejamento estratégico, e esse planejamento estratégico vai ser executado exatamente pelas diretorias temáticas, né? Sim. A ideia é que a gente colocasse em cada diretoria até 3 pessoas. Por quê? Para que se possa não pesar para ninguém e a gente possa estar trabalhando sempre com o máximo de opiniões e que as pessoas possam dividir algumas tarefas. Então, hoje, nós contamos com uma auxiliar administrativo, que a nossa faz tudo, né, que é a Marina. Então, ela está à disposição para fazer os trabalhos operacionais e os controles de dentro da instituição. Sim. Então, nós criamos a diretoria de marketing, que eu tive o prazer de te convidar, você e o João Vitor Mercury do Tucuna, né? Que são 2 ícones para mim do marketing na pesca hoje, porque é exatamente isso. O Zeca é um cara que, desde lá de trás, com Carterva, a gente conheceu o perfil dele, né? E o João Vitor também, com o marketing do Tucuna, que chegou no nível que chegaram. Uhum. Criamos uma diretoria jurídica, uma diretoria científica, né, que é muito importante, né, Zeca, discutir essa parte científica. Então, nós pegamos nomes como o Kelvin Lopes, que foi do Ministério da Pesca, pegamos o Sérgio Tutui, que é do Instituto da Pesca, pegamos o Laurence Ikeda, pegamos o Nuno Faria, que é lá da região de Cananéia, e são pessoas que a gente confia esses quesitos da base científica que vão ser estudados, né? E é fundamental porque você tem que fundamentar qualquer projeto. Então,
Você precisa de olhar esse lado, porque não adianta a gente olhar só o lado do pescador. A gente tem que olhar... A gente tem que ser verdadeiro, né? Exato. Não é porque a gente está representando a pesca esportiva que a gente vai fazer coisas que não são cientificamente certas por um motivo. Eu costumo dizer que isso é tiro no pé, né? E por várias vezes... Criamos uma diretoria jurídica, Sim. né, com 3 advogados de renome, doutor Múzio, de Brasília, o doutor Augusto, de Poços de Caldas, que Poços de Caldas fez um evento recente, o doutor Augusto está nos ajudando muito, e o Bomediano, né, o nosso querido Bomediano, Domingos Bomediano, que é do Pesca Aqui, né, e também um advogado de renome para levantar essas causas jurídicas. E aí nós temos uma diretoria de eventos com o Jairo Naka, que trabalha junto com o Nelson Nakamura nessa questão de escola, de torneios. Temos a diretoria de turismo, que é composta pelo Ian do Calua, pelo Robson da Itaici, pelo Nelson da Pousada do Pintado. E assim a gente pretende ir montando uma equipe multidisciplinar para levar essas questões, né? Então, a gente tem alguns eixos hoje que eles precisam muito de serem organizados para que a gente possa buscar essas diretrizes. Então, a gente procurou chamar pessoas de outras associações, né? Do Nordeste, da Bahia, do Ceará, de São Paulo, de Brasília. Então, são várias associações que a gente hoje compõe essa diretoria, esse conselho da ANEP, para que a gente possa saber dessas demandas e criarem, né, diretrizes para que... qual que é o nosso sistema de gestão, Zeca? A gente procura fazer uma reunião virtual, uma por mês, aonde essa reunião não é obrigatória a presença, né? Porque hoje você marcar reunião, um pode, outro não pode. Então, a gente criou uma sala de reuniões virtual, onde a gente passa o link para todos e a gente, quem puder e quem quiser participar, participa. Então, assim fica uma coisa mais espontânea, mais orgânica, né? Sim. E ali, nessa reunião, a gente tem pautas que são construídas de acordo com essas demandas do conselho que solicitam. Então, a gente coloca essas pautas em questão e vamos votando. A partir daí, essas pautas vão para as diretorias temáticas para que possam criar esse plano de execução, né? E, de um outro lado, a gente vem trabalhando muito forte perante o governo federal para buscar algumas ações que são necessárias, né? Então, hoje a gente tem alguns projetos já em execução junto ao governo federal. Eu ia até te perguntar sobre isso. A gente está falando da ANEP aqui, às vezes alguém que está nos ouvindo está ouvindo pela primeira vez esse nome, mas já tem projeto rolando, né? Já tem coisa acontecendo. Eu queria que você contasse que ponto que a gente já está, como é que estão, o que está acontecendo, o que está por vir, né? O que a gente tem aí já que tá para acontecer. Como é que a gente... o que você tem para contar para a gente nesse sentido? Olha, veja bem, existem algumas ações já encaminhadas, mas eu gostaria de fazer um parênteses aqui para que o nosso ouvinte aqui ele entendesse um pouquinho como é que funciona, né? Qual que é hoje o motivador das ações. Zeca, o mercado da pesca esportiva, de uns 6, 7 anos para cá, aumentou muito o número de destinos da pesca, né? Então, eu me recordo bem que se a gente quisesse vaga num barco-hotel na Amazônia, era coisa para 2 anos no mínimo na espera ali, né? Tinha que reservar com antecedência e tal. Exatamente. E hoje não, você tem várias opções, não só lá, mas cresceram muito o destino de pesca. E parece que voltando lá atrás, em 2007, o público consumidor não cresceu na mesma proporção. Então, voltando lá atrás, a gente tem a necessidade realmente de fazer o fomento
para trazer novas pessoas para dentro da pesca esportiva. Então, a ANEP, pensando nisso, criou 2 linhas de ação. Você tem hoje 3 fatores básicos para ingressar as pessoas no mercado da pesca. Uma passa, gostaria de enaltecer aqui o trabalho da Fish TV, né? Sim. Que a Fish TV, com esse programa dela dos torneios, ela cria ali naquelas pessoas que estão tendo o primeiro contato com a pesca, aquela coisa da premiação, do glamour, né, no pesqueiro, que ela está ali. Então, isso, com certeza, vai atrair novos adeptos para a pesca esportiva que começam o seu nível de consumo lá e que depois vão passar para o turismo da pesca. Esse turismo da pesca, a gente tem como nós falamos lá atrás, então você vê que tem uma consistência de projeto desde o início lá, a gente busca o fomento para a entrada da família. Então, veja bem, Zeca, é muito importante a gente ressaltar aqui que todo pescador tem uma família que viaja, né? Então, a busca por o público que hoje é pouco trabalhado, que é o público da família, eu acho que é uma grande vertente de crescimento, um grande vetor de crescimento que a gente tem aí para a pesca esportiva. Por quê? O grupo de pesca vai pescar, normal, isso a gente já vê cotidianamente. Mas e aquele cara que quer ir e voltar pescar mais vezes no ano, por que ele não pode ter a família dele junto? Né? Mesmo que a família não pesque, por que ela não pode estar junto, que não possa ter essa oportunidade de estar junto, todo mundo junto, uns fazendo o que gosta e a pessoa que gosta de pescar está pescando. Então, isso aí está fazendo aparecer um nicho de mercado muito interessante, sabe, Zé? Que são empreendimentos que visam receber esse público. Uhum. Você vê o seguinte, nós temos uma comparação muito forte aí com os Estados Unidos, que eu não posso deixar de fazer. Sim. Do público americano, do total que pescam, 27% são mulheres. E no nosso Brasil, o máximo que é aceito é de 7% a 8%. Uhum. Então, nós temos um nicho de mercado muito ascendente, muito forte aí para ser explorado, né? E alguns empresários já notaram isso e já estão trabalhando nisso aí. Mas é uma tendência forte do nosso mercado. E uma coisa que é legal você tocar nesse ponto até, eu tenho visto cada vez mais crescerem perfis em rede social de mulheres pescando. Sim, e já pensando nisso, por exemplo, a gente já tem aqui uma experiência muito boa com o caso da PEN, que tem um torneio exclusivamente feminino. E o interessante do torneio deles é que ele acontecia de que forma? O torneio da Copa PEN acontecia no sábado, então o torneio feminino acontecia na sexta-feira. Ela era um apêndice ao torneio, porque os barcos estavam ali, então cada um que era dono de um barco virava ali o piloteiro para levar as mulheres na sexta-feira e fazia-se ali a competição entre as mulheres. Muito bacana essa iniciativa, hein? E uma coisa que foi legal, o projeto cresceu de tal maneira que hoje o torneio ganhou uma data exclusiva. Então, não tem mais o torneio masculino depois, é só o feminino que acontece, e tem cada vez que acontece uma etapa, a próxima tem mais mulheres. Então a gente está começando a ver esse tipo de coisa. A gente tem esse crescimento que a gente está vendo aí, eu acho que ele é um mercado potencial considerável. Muito forte porque a pessoa, o homem que gosta de pescar, eu tenho vários exemplos, eu tenho levado muitas pessoas para pescar aí no Brasil, no mundo inteiro, e geralmente vai pessoas da família. Eu tenho visto esposas que nunca pescaram com o marido, que pesca há mais de 30 anos, nessa nova concepção aí, nessa nova estruturação de destino de pesca, de hotéis, de pousada, de barco-hotéis, elas estão gostando de ir, porque hoje você tem uma estrutura um pouco melhor, né? Você tem um conforto melhor. Aquém ainda do que precisa, mas como terceira raiz
e eu vou acabar entrando na mesma questão, tem o trabalho no mercado internacional. Zeca, nós somos de longe, um país com melhores condições de pesca no mundo. Eu já rodei alguns países no mundo aí pescando, igual nós, que não tem. Só que é uma coisa que precisa ser trabalhado, e a ANEP já tem hoje um acordo de cooperação técnica com a Embratur, né? A gente teve lá com o novo governo agora, tem 2 semanas, e reiteramos, né, esse acordo de cooperação técnica, que o objetivo é o quê? É mostrar o mercado da pesca brasileira ao mundo, né? Então, vão ser participações em feiras de turismo comum, em feiras de turismo de pesca, né? Então, por quê? Veja bem, por que a gente tem destinos já consagrados no mundo, como Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, enfim, vários destinos consagrados, e que esses destinos têm a pesca? E por que isso não é divulgado? Então, nós mostramos isso para a Embratur, falou assim, olha, isso pode ser um grande diferencial na hora da escolha do turista internacional. Ele quer trazer a família dele, vê que tem uma opção de pesca, então aquilo pode ser um diferencial e certamente vai ser um diferencial na hora da escolha, né, do destino que essa pessoa vai ter. Agora, isso então a gente está fazendo esse trabalho institucional para fazer essa movimentação, né, essa aumento dessa base de consumidores. E finalizando essas estratégias para a gente buscar mais esse consumidor, nós fizemos também um acordo de cooperação técnica com a BAV, que é a Associação Brasileira dos Agentes de Viagem, né? Sim. Então, a ideia era exatamente aumentar o braço comercial da pesca esportiva. Então, dentro do conceito que todo pescador tem uma família que viaja, as agências de viagem passaram a oferecer a pesca esportiva. Então, eles pegam essa conotação diferente. Então, a pesca para toda a família, aonde o valor do ticket médio para a agência aumenta e eles visualizam um pouco uma receita maior e vão fazer esse trabalho. Então, isso aí também já está em andamento, são projetos que já estão há 1 ano, há 2 anos já andando, né? Então, são projetos que estimulam o turismo da pesca, né? Agora, uma coisa que eu gostaria de pontuar, né, Zeca, porque o nosso mercado precisa muito de profissionalização, de capacitação dos seus agentes, dos seus atores, porque ainda estamos engatinhando nesse setor, né? Então, um atendimento diferenciado, o próprio guia de pesca, né? Ele ter uma condição de trabalho melhor, né, por parte do destino de pesca, e esses destinos capacitarem esse profissional de uma forma diferenciada, porque 80% do tempo que a gente passa pescando, a gente está com esse profissional. Exatamente. Então, o mínimo que a gente espera é que esse profissional cumpra o seu dever, né, e faça um atendimento. E quantas vezes a gente já pegou profissionais que não estavam capacitados, que nos deixaram assim muito, vamos dizer, frustrados, né? Porque a gente tem aquela expectativa de chegar no dia da pesca, você vai e chega lá, você tem uma pessoa que não está tão preparada, né? Então, interessante esse ponto que você tocou da profissionalização. Eu estava até programando fazer uma edição do podcast para falar sobre esse ponto, para focar em cima da profissionalização. E eu, às vezes, conversando com amigos e tal, você pensa o seguinte, cara, a gente tá aqui, trabalha, a gente não vive disso, então você tira ali sua semana, seu final de semana, ou um dia, muitas vezes, você sai daqui numa sexta-feira, pega 300 quilômetros de estrada, vai ali em Três Marias, sua intenção é pescar. Você não vai lá para resolver problema. Então você quer chegar lá, você quer ver seu barco pronto, o guia, se for um guia, o cara tá pronto, te esperando, com tudo organizado, para você entrar no barco e pescar, porque você não tem outro dia.
né? E muitas vezes a gente vê talvez pela situação, o guia está lá, ele mora na cidade, ele mora do lado da lagoa, para ele tanto faz, hoje ou amanhã. Para quem está indo, não. Só tem aquela semana. Se você perdeu aquela semana, tem gente que só vai ter aquela semana no próximo ano. Com certeza. Né? Então, ou aquele final de semana que você pôde assim, escapar numa sexta-feira do trabalho para poder viajar. Então, isso é muito importante. As pessoas precisam entender, os receptivos precisam entender que aquele momento tem que ser perfeito. Não dá para não, pois não deu, semana que vem eu arrumo. Não tem semana que vem. Quantas vezes a gente ouviu, né? Semana passada estava bom, Exato. A gente sempre brinca, né? Aqui quando a gente chega em Barcelos, fala assim, semana passada os paulistas estavam aí e pegaram peixe pra caramba. É sempre semana passada, porra. Nunca na semana da gente. Sacou? Então, veja bem, Zeca, a gente também já está olhando para esse lado, porque quando você fala em receptivo internacional, muda um pouco, né? Porque a importância do projeto com a Embratur é para que a gente possa trabalhar destinos de pesca, né? Produtos, né? Que a Embratur não pode conversar com o empresário direto. Então, sim, a ANEP faz essa interlocução entre o empresário da pesca, do destino, e o órgão do governo, que é a Embratur. Então, uma das coisas que a gente combinou com a Embratur, porque não se pode trabalhar de qualquer jeito, principalmente com turismo internacional, aonde você utiliza o nome da instituição brasileira, né? O nosso portfólio, a gente já participou de feiras lá fora com a Embratur, a gente reuniu um grupo de empresários, já fomos em 3 feiras lá fora, e a gente fez o portfólio. Esse portfólio está lá, é como se fosse uma certificação da Embratur. Então, a ANEP combinou com a Embratur que existiria um sistema de aprovação desses destinos para que pudesse fazer parte desse conjunto, né, desse projeto. Sim, então, você garante um mínimo de qualidade. Exatamente. Então, é feita uma avaliação, né, por 1, 2, no máximo 3 pessoas, que vão a esse destino com uma espécie de um formulário, né, que vão ser avaliados vários itens. Gestão, a questão de sustentabilidade, como é que é a parte ambiental, a parte de segurança, a parte de conforto, a parte de acessibilidade, essa parte aí de gestão, de sistema de gestão. Então, são pontuados vários itens, né, que vão sendo dados notas, e a partir de uma certa média, essa empresa passa a ser qualificada para fazer parte desse projeto. Então, a gente vai lançar aí, já foi aprovado na ata da última reunião nossa, que vai ser criado um selo especificamente para isso, para diferenciar essas empresas que já estão qualificadas, aptas a participar desse projeto. E vamos criar como se fosse um acesso, né? Porque isso é um programa público, então qualquer destino de pesca hoje, ele pode se candidatar. Sim. Primeiro, ele se associa à ANEP e depois vai ser feita essa visita. Caso hoje esse empreendimento não atinja o nível, é feito uma indicação. Existem hoje empresas no nosso mercado que fazem esse trabalho para chegar esse destino de pesca para poder ser qualificado para participar desse projeto. Por quê, Zeca? Quanto mais destinos a gente tiver, a gente consegue ampliar o leque de feiras a participar no mundo inteiro. Isso aumenta a capacidade receptiva, né? Exatamente. E não são só feiras, né? A gente vai participar junto com a Embratur de roadshows, ou seja, a gente leva uma caravana em um determinado país e vai passando em várias localidades, fazendo uma mini exposição ali, uma mini feira, para que as pessoas, os pescadores, os turistas, conheçam um pouco mais da nossa pesca esportiva. Então, essas ações já estão muito bem, vamos dizer assim, direcionadas. Então, a gente deixa o espaço bem aberto
para que isso possa acontecer. Destino de pesca do Brasil inteiro possam se candidatar a esse trabalho e fazer parte desse grupo. Então, assim, hoje nós já temos aí 8 destinos que estão fazendo parte e queremos ampliar. Por quê? Além de fazer parte dessas feiras, a gente ganhou da Embratur a participação no site do Visit Brasil, que é o site que os estrangeiros acessam para conhecer o Brasil. Então, como o surf já tem, como o ecoturismo já tem, a pesca esportiva passa a ter um hot site dentro da página do Visit Brasil para a promoção institucional da Embratur. Então, a Embratur nos solicitou material e vai fazer essa divulgação da pesca esportiva lá fora. Então, são horizontes que a ANEP está buscando, porque a gente precisa crescer o mercado consumidor nosso. O mercado consumidor ampliando, eu acredito que a gente vai passar por um período aí de crescimento muito robusto, né, Zeca? Porque a gente já experimentou isso no passado, mas a coisa não se sustentou. E hoje a gente acredita que com essas bases aí a gente pode criar um alicerce um pouco maior para que a gente possa crescer o nosso setor. Legal. E uma coisa que a gente está falando muito do setor, da parte internacional, de turismo internacional, a gente sabe que bem ou mal, ali, quando você chega ali no aeroporto de Manaus, você vê gente do mundo inteiro, principalmente japonês e americano com maior volume, mas uma coisa existe, e aí assim, já considerando, a gente tem uma série de pessoas, por exemplo, outro dia um conhecido foi fazer uma viagem e falou, vou para o Nordeste, eu quero ir para um lugar onde eu possa pescar. Infelizmente ele não achou um lugar que desse para ele fazer essa pescaria igual eu fiz uma vez. Eu viajei com a minha esposa para Arraial da Ajuda, eu nunca tinha ido lá ainda, eu levei meu equipamento, coincidentemente eu peguei uma época muito boa de maré e na praia que a gente ficou eu andava 40 minutos e conseguia pescar ali um robalo, uma coisa ou outra. Então eu fazia isso todo dia. Eu acordava às 6 horas da manhã, era o horário bom da maré, andava 40 minutos, fazia minha caminhada, pescava até umas 9, 10 horas, que a maré começava a virar, voltava para o hotel e ali curtia a praia. Então, assim, a gente tem uma série de situações como essa, que muitas vezes você tem um litoral extenso como esse, um Nordeste riquíssimo, mas que não tem, muitas vezes você não tem uma pessoa para te levar num mangue para fazer uma pescaria de 1 dia, 2 dias. Não se encontra, é raro se encontrar. Então, esse é outro ponto que eu acho que é fundamental a gente começar também a pensar de não só desenvolver grandes turismos de Amazônia, Araguaia e tal, mas também a gente tem um turismo interno que é grande e que muitas vezes as pessoas não têm essa opção. A gente fez um programa, um podcast aqui de pescarias possíveis. Aquela pescaria que você faz próximo de casa, e a gente tem aí um volume, uma quantidade de guias. São Paulo, Santa Catarina, talvez ali eu não conheço o suficiente, mas Curitiba sim, mas subiu do Espírito Santo ali para cima já começa a ficar muito difícil. Interior já melhora. A gente já tem uma estrutura muito boa ali em Palmas, com o Alex, com o pessoal ali do Tocantins, né? A gente tem uma estrutura muito boa em alguns lagos. Por exemplo, Três Marias está começando a crescer agora. Já tem aí um volume de guias, o que antes não existia. Mas Furnas um pouco também tem crescido, mas a gente tem potencial interno que a gente precisa desenvolver. Uma das coisas que eu enxergo, e aí já no mundo já da pesca, todo esporte no mundo só cresce com novos entrantes. A gente discutiu então, eu vou te né? dar uma notícia aí que eu acho que você vai gostar e os ouvintes vão gostar. Nós já estamos com um projeto em andamento visando exatamente isso aí. Tá? Legal. Sabe aquele famoso pesca urbana,
que é exatamente quando você vai fazer uma atividade e gostaria de ter a oportunidade, quer fazer um dia de pesca. Então, é isso aí, nós estamos já com um projeto em andamento para fazer um novo acordo de cooperação técnica com o CNM, que é a Confederação Nacional de Municípios, né? Sim, sim. Então, os municípios, eu já tive a oportunidade de fazer 2 palestras juntamente com eles, uma em Manaus e a outra em Capitólio, aqui em Minas, que o efeito é imediato, é impressionante, porque como a confederação é dos municípios, todos esses eventos têm muitos prefeitos, né? Sim. Então, os prefeitos começaram a enxergar a pesca esportiva não só como uma opção de turismo, né? De agregar, e eu vou citar o exemplo de Poços de Caldas, porque o nosso diretor jurídico, Augusto, nos chamou lá na época para apresentar a pesca esportiva lá em Poços de Caldas. Aí você fala, poxa, mas Poços de Caldas é uma estância hidromineral, né? Sim. E ele tem a ver, ninguém vai querer ir lá pescar, mas é exatamente o contrário. Por quê? O conceito que eu volto a falar. A terceira vez que eu vou falar nele aqui, a importância desse conceito é muito grande. Todo pescador tem uma família que viaja. Então, se a família decide ir para uma estância hidromineral e o pescador vê que lá em Poços de Caldas ele consegue dar uma pescada, ele vai escolher aquela cidade como destino dela. Sim, então, se ele puder escolher entre uma e outra, a que tem pesca vai ser escolhida, exatamente. Então, o que acontece? Nós fomos visitar lá a cidade, conhecemos as opções. A cidade é uma cidade encantadora, uma cidade muito bacana e tem assim um potencial de desenvolver muito grande. É claro que nós não estamos falando em grupos de pesca se deslocar para lá, não é esse o objetivo, mas sim a oportunidade de oferecer a pesca para diferenciar da concorrência do turismo e o principal que está para mim nos grandes eventos ou eventos que podem acontecer nesses municípios, né? Quando eu morei em Alta Floresta, na região, tinha muitos festivais de praia, né? Uhum. Então, o festival de praia já é uma coisa que chamava o pessoal. Começou a se colocar torneios de pesca para que pudesse abranger ali a regionalidade. Então, você cria um evento, você cria um show, que tudo que cerca um torneio de pesca, e é um evento que pode se tornar conhecido, uma data a mais para que o município possa trazer esse evento para dentro das suas fronteiras, né? O calendário, então, isso aí também é um desenvolvimento, já estão em contato com a gente vários municípios, né? Do litoral aí, como você mencionou, do Nordeste, que tem esse potencial muito grande. Nós temos muito litoral. Exatamente. Então, o que falta é exatamente a orientação, a formatação, né, desses destinos, a capacitação dos seus atores, a capacitação dos guias, mostrar que hoje o guia de pesca ele tem uma ocupação reconhecida pelo Estado, né? Hoje ele pode contribuir como guia de pesca, ou melhor, condutor do turismo de pesca. Uhum. Ele pode se aposentar nessa profissão, ele pode ter o seu INPS, a sua aposentadoria. Então, é uma classe profissional que já é regulamentada pelo governo federal. Então, é isso que a gente está levando para os municípios, através da CNM, para que esses municípios possam ter um atrativo a mais de público e aí vai, com certeza, aumentar ali o fluxo turístico e o consumo, de uma forma geral, dos nossos insumos da pesca. Aí a cadeia produtiva da pesca funciona de uma maneira mais forte, mais robusta, entendeu? Sim, sim. E outro caminho que eu vejo que é a gente começar a conseguir atrair os jovens, porque eu dei uma distanciada da pesca lá em 2007, 2008, 2009. Eu tomei a decisão de, vou cuidar dos meus negócios, da minha empresa, e acabei me distanciando. E quando eu retorno agora, né, no processo de reestruturação do Caterva,
eu encontro basicamente as mesmas pessoas que eu deixei lá atrás. A gente teve, igual você falou, a gente teve um crescimento de destinos, um crescimento de a Barcelos praticamente, só a gente tinha alguns operadores, hoje você tem infinitos. Eu nem sei quantos hoje estão operando só em Barcelos, tem gente que já deixou de operar lá por isso. Mas a gente não teve um aumento significativo do volume de pescadores. E eu sinto que a gente tem alguns exemplos aqui, então, que os filhos acabaram indo para a pescaria por influência dos pais. Mas é raro a gente achar um menino hoje que vai gostar de pesca, igual ele gosta de jogar futebol. Ou ele gosta de um outro esporte, mas a gente não tem isso aí. Eu acho que esse caminho de fomentar os jovens, eu acho que vai fazer com que a gente crie um volume maior lá no futuro para poder consumir não só a parte de turismo, mas toda a parte de equipamentos. Eu, por exemplo, quando eu compro uma isca, eu geralmente não repondo uma que estragou, que eu perdi ou que alguma coisa aconteceu. Dificilmente eu compro equipamento novo. Minhas carretilhas, a mais nova, eu comprei agora uma carretilha para mim, mas as minhas assim, já nem estão mais em produção. As que eu uso dia a dia já saíram até de linha. Então, assim, dificilmente a gente está trocando aí de equipamento. O que a gente faz na verdade, não gira o mercado, sim, de consumidor. Então, a gente vai girar de vez em quando ali um posto de gasolina, um restaurante, um guia e tal, ou vou para a Amazônia, vou para alguma cidade, e aí acabo consumindo esses serviços. Mas uma isca nova, uma carretilha nova, equipamento, vara, a não ser substituição, eu acho que isso é muito pequeno para girar um mercado e crescer esse mercado. Então, a gente precisa... Zeca, então eu vou te dar uma outra notícia, claro que... dependendo, segurando um pouco a informação, nós já estamos agindo, né, com ações, vamos dizer assim, incisivas nesse sentido aí, tá? Para fomentar esse mercado da pesca, fomentar essa cadeia produtiva, né? Então, em breve a gente volta aí com umas novidades que vão ser muito interessantes. Por enquanto, ainda está em projeto, né? Tá acontecendo, está no projeto, a gente não pode abrir muita coisa, mas é uma tendência, Zeca, que eu vou falar com você. Ela pegou uma tendência agora que, apesar de toda essa crise política que nós estamos passando no país, o mercado da pesca esportiva, ele alinha para cima. A gente vem conduzindo isso aí da forma que a gente consegue, porque a gente não pode se dedicar full time aos projetos, porque, como você disse, a gente tem que cuidar das empresas, né? Então, eu acredito que esse viés de alta no mercado aí, que nós vamos atingir esse ano e principalmente no ano que vem, eu tenho muita esperança de a gente conseguir fazer um crescimento diferenciado do nosso mercado nos próximos 2-3 anos. E junto com isso, Marcão, uma coisa que você comentou aqui um pouco antes da nossa conversa, a gente tem essa questão de moldar um pouco essa imagem do pescador e da pesca, né? Dessa questão cultural. Uma coisa que eu sempre brinquei, sempre falo com alguns amigos, é que o pescador, ele anda de carro, ele viaja, ele come, ele veste roupa, e a gente não vê, nós vamos falar na pesca como esporte, né? A gente não vê a pesca, o nicho da pesca ou do pescador se tornar um nicho procurado para investimento de empresas desse tipo. A gente tem um Bassmaster, por exemplo, que ele é patrocinado em alguns casos pela Toyota, por um posto de gasolina, e não é só patrocinado pela Bass Pro Shop ou por uma marca de isca. Não, você tem uma cadeia ali de empresas que enxergam naquele torneio e no mercado da pesca que são consumidores. Então, se a gente pensar que há anos atrás eu li uma matéria no jornal Estado de Minas, e essa matéria não me sai da cabeça, onde o jornalista dizia o seguinte, falando sobre a pesca e sobre o crescimento do mercado da pesca, né? Mas o jornalista vira e fala o seguinte, a tralha invejável de um pescador
ela custa em torno de R$ 500. Hoje em dia, naquela época já era um absurdo. Você pensar que hoje uma carretilha custa em torno de, vamos falar de uma boa carretilha aí, você compra ela aí na faixa dos seus 500 a sei lá quantos mil. Já vi carretilha vendendo a R$ 2.000. Então você pensar que hoje uma embarcação, um bass boat, um casco que se compra de fibra de vidro, que é um barco especializado para pesca esportiva, você vai pagar 40 mil, 40 e poucos mil reais. Um barco, você vai achar barco aí de 100 mil, 80 mil. Então é um mercado consumidor que ainda é pequeno, mas ele é um mercado que consome e gasta um dinheiro. Um barco desse, você não puxa ele num Fiat Palio. Você vai ter que ter uma caminhonete, então tem um monte de Zeca, coisa. você tocou num ponto muito interessante. Nós já vivemos isso aí no passado, meu querido amigo Rubinho, né? Sim. Que ele era, nas épocas do Pesca Companhia, ele era patrocinado pela Chevrolet, você lembra? Né? Varig, Chevrolet, exatamente. Então, quer dizer, naquela época ali, se mostrou que na segunda-feira os materiais que eram usados se vendiam muito, né? Uhum. Então, eu acredito que ali teve um erro estratégico muito grande naquela época, porque se superdimensionou o mercado brasileiro. Então, várias empresas entraram, várias empresas investiram e não houve o consumo que era esperado, né? Então, isso aí serviu assim como um ajuste de mercado que fez a pesca voltar a crescer mais lentamente. Você vê que hoje setores como o agronegócio, o poderosíssimo agronegócio, tem 3 canais de TV e a pesca esportiva tem o dela. Uhum. Então, quer dizer, a Fish TV, quando veio, ela veio como uma coisa grandiosa, né? E ela é uma ferramenta que ela é utilizada para esse tipo de motivação. Mas se não houver uma base estrutural de investimento de empresas no mercado da pesca, esse esforço ele não é agregado, ele não fica com valor agregado. Então, a importância do trabalho que a ANEP faz hoje é exatamente essa. O que a gente tem que fazer? Buscar condições para que o empresário visualize esse crescimento e possa voltar a investir, né? Sim, sim. Então, hoje você tem aí o mercado da China como grande fabricante mundial, né? Que fabrica para todos os grandes mercados do mundo. Então, se esse mercado consegue enxergar essa perspectiva de crescimento, eu acho que as coisas começam a se encaixar. Então, cabe a nós da ANEP levar esses anseios, essas diretrizes que os empresários têm para se fazer a política pública. Então, nós estamos finalizando aí uma etapa de projeto que diretamente direcionada para isso. Também por motivos técnicos a gente não pode abrir muitas coisas, porque tem certas coisas que a gente tem que fazer e depois apresentar e não anunciar, né? Sim, concordo plenamente. Então, hoje a gente está buscando isso aí, fazer o mercado enxergar que o investimento vai ter retorno. Como qualquer setor de atividade econômica, os empresários, para investirem, precisam sentir que vai haver o retorno. E a pesca não é diferente. Exato. Eu acredito que o conjunto de ações que a ANEP está imaginando para buscando esse crescimento. Só que é muito difícil, porque o mercado não tem credibilidade para associações. Então, o que a gente vem fazendo a gente vem agindo dentro do que a gente pode, consegue fazer, mas o que a gente necessita é que quando a gente chegue num lugar, a gente tenha representatividade. Então, a gente precisa que as pessoas apoiem esse crescimento, essas ideias, e se forme um corpo
mais sólido, um corpo mais representativo, para que as ações possam ter mais propriedade. Então, também nós estamos avançando nesse aspecto aí, e nessa hora o Zeca do marketing vai fazer a grande diferença, porque tu é um grande profissional. Então, a gente precisa disso, sabe, Zeca? Construir uma credibilidade, e a ANEP vem trabalhando essa construção para que possa representar de forma efetiva o nosso setor e conseguir trazer esses investimentos que são tão necessários para a gente abrir a nossa base de expansão e aumentar o nível de consumidores, né? Nós não vamos entrar aí em discussões, porque tem muitas formas de fazer isso, mas o turismo não funciona, o comércio não funciona, a indústria não funciona se não houver o peixe. Então, é um outro campo que abre para tentar preservar esses peixes, que são batalhas muito fortes que a gente já vem fazendo aí desde 2012, quando a gente conseguiu, à frente da AMEPESCA, aprovar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso a proibição do abate pelos profissionais e amadores do dourado e da piraíba, né? Então, isso aí a gente viu que como mudou, né, o turismo da pesca, as pousadas de Mato Grosso, a capacidade de ocupação aumentou muito forte, o nível de empregos gerados foi muito forte. Então, a gente precisa institucionalizar essa proteção aos peixes símbolos, né? Mas isso tem que ser com muita sabedoria, tem que respeitar a categoria dos pescadores profissionais, que são tradicionais, são culturais. Então, não adianta você querer chegar e terminar com uma atividade sem pelo menos dar uma alternativa. Exato. A gente sabe que essa pesca comercial ela é finita, os estoques pesqueiros estão mostrando isso, que ela não dura da forma como está sendo explorada. Mas a gente precisa apresentar alternativas e a gente já está trabalhando nisso aí, mostrando para o governo federal que existe nessa forma de capacitação, nessa forma de transformação no condutor do turismo de pesca, existem essas alternativas, né? A gente tem grandes exemplos na Amazônia que, adotando as comunidades ribeirinhas, né? Você gera empregos dentro dessas comunidades, a produção dessas comunidades, como frango, ovos, frutos, hortaliças. A gente do turismo da pesca, a gente consome essa produção. Então, é isso que nós estamos mostrando, que podem ser. Nós estamos agora para anunciar na Trade Show um novo acordo de cooperação técnica entre a pesca esportiva e a aquicultura, né? Entre a ANEP e a Peixe BR, no sentido de estimular cada vez mais a produção do pescado para que se possa consumir o peixe na mesa do brasileiro vindo do cultivo, como é feito com boi, como é feito com frango, como é feito com porco, né? Sim. Então, por que o peixe vai ser diferente? Claro que nós não somos contra a pessoa comer um peixe na beira do rio, jamais. Mas, igual a gente fazia antigamente, trazer aquele monte de peixe para casa, isso não cabe mais, né? Não então, justifica, né? Essa conscientização junto com esse conjunto de medidas que tem que acontecer, elas vão caminhando, sabe, Zeca? Elas estão caminhando. Nós temos hoje 2 projetos nacionais grandes em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, cada um com sua característica, mas avançando, né, nessa retirada do transporte do peixe, para que a aquicultura possa fomentar essa lacuna de mercado. Nós temos 3 projetos básicos nesse acordo com a aquicultura. Primeiro, a criação de iscas, né, em cativeiro, para não tirada do forrageiro dos ambientes naturais. Nós temos aí um caso que é a tuvira, né? A tuvira ela tem uma morfologia muito diferenciada, ela se reproduz 3 vezes, mas a gente já nota, até pelo preço que a gente paga nela, que ela está ficando mais difícil
de ser capturada. E não só isso, né, Marcão? Tem um problema, eu li uma pesquisa uma vez falando, por exemplo, de um problema muito sério com relação ao mioxu. O mioxu retirado aqui na região de Três Marias, ele é transportado aí para Goiás, Araguaia, Pantanal, e muitas vezes o que não é utilizado ele acaba sendo descartado lá e vivo. E o mesmo daqui, ele é um invasor lá. Então tem causado desequilíbrio local. Ou seja, até isso é um problema que tem que ser levado em conta. Esse transporte de espécies de um ponto para outro tem que se tomar um certo cuidado. Então isso é um outro problema. Por isso a produção local... Essa substituição gradual, Zeca, ela vai acontecer naturalmente, porque a demanda começa a aumentar e não consegue, o extrativismo não consegue prover isso. Então, essa criação em cativeiro, os próprios minhocários que a gente vê aí em cativeiro, é claro que não é o mesmo minhocuçu, mas eu já tive o prazer de ver uma criação, um minhocário, com minhocas aí de 30, 40 centímetros que atendem bem, né? Você põe um pouquinho a mais, fica aquele bolo, mesma coisa do miocuçu. Então, essas tendências é que a gente quer mostrar nesse trabalho em conjunto com a agricultura, porque fazer a cultura do dono de empreendimento turístico, em vez de tirar o peixe selvagem, fazer o consumo do peixe de cultivo. Existe uma lenda, o peixe de cultivo não é a mesma coisa, tem gosto de barro. Isso aí já foi identificado, já foi retirado. Hoje é muito pouco peixe, você sente aquele gosto que sentia o peixe cativeiro. Eu aconselho a comer uma tilápia criada aqui em cativeiro no São Francisco. Poucas peixes, exatamente, são excelentes. Então, assim, além disso, levar essa parte para as comunidades aí que não tem muita atividade econômica, nessa produção, enfim, a gente vai trabalhar junto ao governo federal para que mostre, né, essa alternativa, porque é bom para a pesca e é bom para a comunidade, enfim, é bom para todo mundo. Eu tive a oportunidade de experimentar esse tipo de situação já desde quando a gente começou lá atrás na Manteiga, no ano de 2000, e a gente pôde experimentar isso, né? A gente viu que quanto mais a gente deixasse o peixe selvagem para o cliente pescar, mais ele vinha ali naquele lugar pescar, né? Sim. Então, hoje a gente tem exemplos como a pousada Itaici, lá em Santo Antônio do Levegé, que está ali na beira do rio Cuiabá, e ela fornece peixes para os seus clientes comer de cativeiro, né? Então, quer dizer, o pensamento agregado aí, que está, essa mensagem subliminar, que é muito importante, porque está preservando ao que o cliente quer pescar, né? Que, mas é um peixe que comeu outro. Vamos pegar isso num ano, Zé, que isso representa demais, que cada pessoa coma aí, numa estadia dessa de 5 dias aí, que ela coma 2, 3 quilos de peixe. Então, se você recebe 1.000 pessoas num ano, numa pousada, a conta não fecha. Então, a dificuldade de reposição. São coisas que a gente tem que cada vez mais acostumar o pescador esportivo com essa cultura, de que o que interessa é ter lá o seu lazer, o seu esporte, o seu hobby, para poder praticar. Que são casos que a gente vê lá fora que é outro nível, outra cultura, né? E é interessante você tocar nesse assunto. São duas coisas que eu queria pontuar. Essa geração mais nova que eu tenho visto, os meninos, eu fiz um programa do Dia dos Pais agora, então conversei com o Marcelão com os 2 filhos, o Paulo Vorcaro com a filha. Esses meninos já chegam na pescaria com esse pensamento. Eles não entendem por que matar o peixe, sabe? Não faz sentido para eles. E isso vai fazer uma diferença. Eu acredito que essa geração, se a gente incentivar e trazer mais dessa geração para o esporte, e aí eu enxergo que o caminho é o esporte,
porque eles têm isso muito forte neles, essa parte do esporte, da competitividade. Então o caminho aí é a pesca como esporte. Talvez, na minha opinião, para atingir esses jovens aí, a gente precisa de alguns formatos diferentes para pensar o esporte da pesca, o lazer da pesca. Acho que a gente consegue sim chegar em alguns pontos. E um outro negócio que é super legal, e é um outro programa que eu vou gravar, está programada a pauta, que a gente teve um problema muito sério aqui em Minas Gerais com a barragem de Mariana que estourou. Ela destruiu o Gualacho do Norte, ela destruiu o Rio do Carmo, e o Rio do Carmo se junta com o Piranga e forma o Rio Doce, e aí destruiu o Rio Doce todo para baixo. Fizemos aí agora há pouco o aniversário de 3 anos dessa tragédia, e conversando com o pessoal da região de Valadares, e toda a região do Rio Doce, os caras comentaram que, bom, a água está contaminada, naturalmente o consumo de peixe foi quase a zero. Se não foi a zero, foi quase a zero. Foram 3 anos. Os caras comentaram o seguinte: tá explodindo de pegar dourado, sabe? 3 anos de baixo consumo ou nenhum consumo. O dourado voltou com muita força. Não só o dourado, como traíras que eles nunca tinham visto daquele tamanho. Os locais onde tem o tucunaré, voltou a pegar o tucunaré como nunca antes. Ou seja, 3 anos de descanso. Sabe? É muito rápido. A resposta é muito rápido. Se a gente tivesse algo parecido com isso num São Francisco, cara, não tem por que sair daqui e pescar na Argentina. Não faz sentido. Sabe? Você tem aqui, ó, São Francisco, Rio das Velhas, você tem o próprio Rio Cipó, que infelizmente, felizmente para o Rio, mas infelizmente para nós pescadores é uma área de proteção, mas não sei, quem sabe lá no futuro a gente consegue uma ação junto da ANEP, junto do governo, liberar, por exemplo, para uma carteira especial. Não sei, mas é um lugar que você tem a pirapitinga endêmica, sabe? Peixes de 2, 3 quilos, para pescar de fly, como se você estivesse pescando numa truta num rio da Nova Zelândia. Você tem aqui do lado, sabe? Dourado. Tem muita água para rolar ainda, né, Zeca? A gente tem um potencial sensacional. Gigantesco. Nenhum país do mundo que eu Exato. visitei tem isso aí. Então, tem muita coisa para fazer. Então nós temos aí, se der um descanso, a natureza se recompõe. E é muito rápido. E aí, claro, a gente tem que dar alternativas para quem sobrevive daquilo, sobrevive do extrativismo. Não é possível você tirar o sustento desse cara. A gente sabe que, infelizmente, existem pessoas que têm lá suas carteiras, mas nunca desceram na beirada de um rio para pescar. Isso acontece, mas você tem gente que depende daquele negócio. Então a gente tem que entender e aí tentar trabalhar. Mas todas as vezes que a gente deu um descanso para o rio, ele se recuperou. E eu acho que é aí que mora o grande lance da pesca esportiva. A gente tem que começar a pensar em fazer isso. A gente viu nos Estados Unidos, o robalo precisou acabar para poder depois voltar do jeito que é hoje, né? Então, tem alguns exemplos lá fora que são sensacionais, são simples e muito bacanas. Eficazes. Eu vou citar só um deles no Canadá, que o salmão ele sobe aos milhões, né? Sim. Os rios tributários. Então, num desses rios, eles criaram uma estação e, na época da subida, eles colocam um desvio para o salmão passar no lugar onde eles querem, né? Sim. Então, quando esse salmão pega, eles vão pegando alguns e vão retirando um terço das ovas e do sêmen, né? E vão fazendo a fecundação fora do sistema natural, né? Fora do rio. Uhum. E criam esses peixes até um certo tamanho, que dá um palmo e meio, uma coisa assim. E depois eles dão um cortezinho na nadadeira dorsal e soltam eles na Baía de Vancouver, né? Sim. Então, para todo mundo que está pescando ali, se pesca o salmão com corte, pode abater. Se ele pesca o salmão que não tem o corte, ele preserva aquele salmão. Então, olha para você ver que sensacional. O homem interferiu, recriou o peixe e deu a condição da população se alimentar daquele peixe sem mexer naquele peixe que é selvagem. E sem comprometer o estoque. Exatamente. Então, são soluções que elas existem.
mas tem que se querer ter força política e vontade para que isso aconteça, né, Zé? Que é o que nós estamos precisando no Brasil. Acho que chegou a hora da gente se juntar, se trabalhar por esse ideal de uma forma com mais objetividade. Né? E uma coisa que você falou que eu acho que é importante, se juntar. Eu acho que está na hora de deixar algumas diferenças de lado e trabalhar junto, porque a gente está precisando pôr um pouquinho de farinha e de fermento nesse bolo aí da pesca esportiva, para que lá na frente esse bolo cresça o suficiente para todo mundo ter o seu pedaço. Claro, é isso que a gente vem tentando fazer hoje, mas convido aí os amigos ouvintes a ingressar nessa luta, né, nessa batalha aí, porque a gente sozinho a gente não consegue atingir os resultados. Então, é o que a gente precisa na pesca. Então, hoje, uma ANEP, ela precisa o quê? De representatividade. Então, hoje a gente tem a representatividade. Hoje, o pescador esportivo que quiser juntar com a gente nessa campanha, trabalhar junto com a gente, está convidado. A gente tem situações onde ele é um contribuinte. Hoje, a contribuição, Zeca, se a gente for pegar, é uma coisa ridícula, dá R$18 por mês, né, cobrança trimestralmente. Então, quer dizer, é um valor irrisório, mas que fortalece muito essa nossa batalha, fortalece muito essa nossa luta aí para conseguir atingir os objetivos, né? Sim. Então, é isso aí. Eu acho que a importância hoje de uma associação, ela passou a ter uma conotação um pouco diferente. E eu espero poder honrar essa honraria, né, que está na frente de uma associação como a ANEP e conduzir a pesca esportiva para o seu devido lugar. E aproveitando, né, a gente está aí há pouco mais de uma semana da Trade, né, que a ANEP vai estar com o stand lá na Trade, né, e quem te for para a Trade, quiser participar, quiser discutir, a gente vai estar lá. Eu vou estar lá a partir de sexta-feira e sábado. Você está de quarta até sexta, né, Marcão? Exato. E a gente vai ter aí sempre alguém no stand lá e para trocar essa ideia. E a gente vai estar gravando outros podcasts e outros conteúdos lá, né, no dia, justamente para a gente começar a colocar esses pontos, esses temas todos que a gente falou aqui em discussão e abrir isso pro... Alguém tá buzinando aí. Então, assim, Zé, que eu acho muito importante isso aí que você falou. Nós queremos estar na Trade Show ouvindo, né, você, pescador esportivo. Nós vamos separar alguns temas dentro de toda essa conversa que nós tivemos aqui, para que possamos ouvir, né, as ideias, ouvir as pessoas, os pescadores, para que possam estar trazendo essa contribuição temática para nós aí e que a gente possa estar buscando esses resultados. Então, você que está aí nos ouvindo, é nosso convidado para ir no nosso stand na Trade Show. Nós vamos estar ali do lado da WD, do lado da pousada Asa Branca. Perto então, ali da Praça da Alimentação. É um prazer receber os amigos lá. E é isso, Marcão. Obrigado. A gente já está aí há 1h16 conversando. Como passa, né? Passa rápido. E assim, a gente vai... Esse é um primeiro que a gente está gravando. A gente vai gravar uma série aí junto com a ANEP, justamente para poder colocar em discussão aí diversos pontos que a gente falou, pontuou eles aqui, alguns a gente se estendeu mais ou menos, mas a intenção é a gente conseguir aí colocar um pouquinho dessa visão do que é a ANEP e distribuir isso entre a turma da pesca e tentar fazer um movimento positivo. Acho que essa é o mais importante nesse momento. Atrair as pessoas de maneira positiva para que a gente consiga fazer algo juntos. Eu recebo diariamente pedidos, estão matando muito tucunaré em Três Marias, tem que fazer alguma coisa. Cara, não tem jeito, a gente sozinho não vai conseguir. A gente tem que se organizar, porque a gente tem que ser representativo o suficiente para olha,
existe essa galera aqui, ó, que está pleiteando certas coisas. Se a gente não se organizar, não vai ser eu, não vai ser o Marcão sozinho, sabe? Não existe isso. A gente tem que se unir e eu acho que agora tá no momento que é propício para isso e talvez seja um bom momento para a gente começar um trabalho realmente para colher frutos daqui no futuro. É isso, Marcão? É isso aí, Zeca. Endosso suas palavras, gostaria de agradecer aí. Realmente a conversa, quando tá boa, ela se alonga, né? Mais até do que o necessário, mas obrigado pela oportunidade de estar trazendo aí aos ouvintes essa missão que a gente tem, né? Que é de fazer esse nosso setor crescer. Muito obrigado aí, eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes e chamar, né, gente? A gente precisa de ter, quanto mais volume, mais a gente vai conseguir. Então, um grande abraço a todos, estou disponível aí nas redes sociais da ANEP, né? E fico à disposição de vocês aí no que quiserem saber, que quiserem comentar, é só fazer o contato que a gente está à disposição. O e-mail para contato é presidencia@anep.org.br e fico à disposição de todos que quiserem aí saber mais alguma coisa, algum detalhe, podem ficar à vontade. Obrigado, Zeca, um grande abraço. Valeu, Marcão, um abraço, cara. Boa noite, um bom resto de domingo para você aí, e a gente vai se falando essa semana e fechando as coisas da trade. Ok, abraço. Um abração, cara, boa noite. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Foi muita informação. Tem muita coisa para falar, tem muita coisa para fazer, principalmente. Bom, quem curtiu, compartilha aí com os amigos. A gente tem uma novidade legal, que agora o podcast ganhou um site, finalmente, né? caterva.com.br/podcast. Quem não tiver condição aí de acompanhar aí outros canais Spotify e tal, acompanha direto pelo site. Lá tem a opção de deixar comentário, bater um papo com a gente, e os outros canais continuam lá abertos, né? Lá tem um link do fórum do Caterva, então quem não está cadastrado ainda se cadastra. Tem uma coisa que é interessante, a gente lançou uma campanha de apoio, então para quem quiser fazer aí um financiamento coletivo e ajudar o podcast a continuar ativo e tal, lá tem um apoie o Caterva, é só clicar no link lá e ter acesso à campanha. E achar a gente aí nas redes sociais, Fórum Caterva, Instagram, Twitter e Facebook. E para quem quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, é só mandar um WhatsApp para o número 31 995 24 2405. Pois é, galera, obrigado por mais de uma hora aí ouvindo esse bate-papo. Agora a gente se encontra na Trade e a gente vai gravar uma série de outros programas esmiuçando, pegando cada detalhe de um ponto aqui que seja mais importante e trazendo a opinião de outras pessoas que a gente vai pinçar lá dentro da Trade para participar. Valeu e pesque e solte sempre. Até o próximo.